Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui para mais um Crypto Insights. E dessa vez, como muitas pessoas devem ter visto aí no título, a gente vai abordar um tema um pouco mais polêmico, né? E vai ser principalmente sobre algumas fraquezas, alguns desafios que a Polygon pode enfrentar. Vocês já sabem que vocês já sabem, né, que a Polygon é uma das nossas principais teses aqui na Mercúrios. Porém, ao longo dos últimos meses, a gente tem percebido alguns concorrentes dela se adiantando no mercado, conseguindo obter algumas vantagens, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, trazer alguns dados aqui, discutir com vocês e falar um pouco também em termos do que a gente vai acompanhar daqui para frente, né? E com isso aí, trazendo análise, estamos também com o Bills. Bills, dá seu boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar com a gente, com a audiência aí nessa segunda-feira à noite, beleza? Espero que esteja todo mundo muito bem. Feliz Bitcoin Pizza Day para todo mundo, inclusive, tá? Para quem não sabe, hoje é o dia do que dizem ser o primeiro pagamento da história feito com Bitcoin, mas existem controvérsias em relação a isso, mas enfim, feliz Bitcoin Pizza Day para todo mundo. Espero que vocês peçam uma pizza para a alegria do Danilo, que não seja de portuguesa, por favor, porque o Danilo odeia pizza de portuguesa, mas eu amo, então, se vocês quiserem portuguesa ou calabresa com queijo. Calabresa raladinha com queijo, excelente para comemorar esse Bitcoin Pizza Day. Terminando o Insights, eu vou pedir a minha, né, Caos? Boa. O Danilo já falando aqui, né? Eu quero 100 likes, a gente está com 82 likes já. E pessoal, aqui no Insights a gente vai liberar um dos nossos NFTs, né? Uma estrela aqui, e vai ser justamente em comemoração ao Bitcoin Pizza Day que está acontecendo hoje. Então, esse NFT especial a gente vai liberar 100 unidades, tá? Então, fiquem aí com a gente até o final, que a gente vai mostrar o código aí para vocês conseguirem recuperar ele aí na descrição, tá certo? Ô, Bill, sem mais enrolação aqui, já vou colocar a apresentação aqui e manda bala aí. Vamos falar um pouco sobre essa questão de Polygon perdendo força e o que está acontecendo no mercado. Boa, simbora. Primeiramente, parabéns pro Cristiano aí, que é aniversário dele. E o Vinícius, que falou que uma pizzinha de português é boa demais. Concordo com você, Vinícius. Você sabe muito, Danilo não sabe de nada. Bom, bora pra cima. Pessoal, queria fazer aqui uma análise. A gente já tem um monte de análise de Polygon aqui no canal, né? Vocês já devem ter visto vídeo meu, do Carlos, do Igor, live minha, do Carlos, do Igor, falando de Polygon, porque a gente vem maturando essa questão da Polygon ser uma das nossas principais apostas há muito tempo. E ao longo dos últimos meses, eu acho que um dos maiores questionamentos que eu recebi foi: Ô Bills, o Matic morreu? Ô Bills, o Matic vai cair de $1? Então, basicamente, quem tá acompanhando aí viu que do meio do ano passado para cá, o Matic vem andando muito bem, depois bateu lá, se eu não me engano, $2, aí caiu para menos de $1. Eu não fico acompanhando muito preço, mas eu ouço vocês falando aí: Ô Bills, o Matic vai cair abaixo de $1, não sei o quê. E todo mundo muito preocupado com o Polygon estar perdendo força competitiva, porque a gente está vendo Arbitrum, a gente está vendo Optimus, a gente está vendo ZK-Sync, a gente está vendo todas essas segundas camadas crescendo, enquanto a gente não vê nenhuma novidade da Polygon. Então eu queria trazer um panorama competitivo. O foco aqui não é explicar Polygon, não é dar uma aula técnica de Polygon para vocês, é explicar como o Polygon está se posicionando em termos competitivos no momento atual e como que está a dinâmica competitiva das segundas camadas principalmente, beleza? Bom, vamos lá. Quebrei essa análise em 4 partes, e a primeira parte é a questão da importância dos roll-ups. Quem é antigo aqui da Mercúrios, quem acompanha a gente desde sempre, sabe que desde o comecinho de 2022, final de 2021, a gente tá falando, cara, Layer 2 é o setor mais quente do momento. Layer 2 é o setor mais quente do momento. Fiquem de olho nas segundas camadas. Fiquem de olho nas segundas camadas. E depois a gente bater tanto nessa tecla mais de um ano atrás, agora todo mundo falando das segundas camadas. E qual que é a real importância das segundas camadas ou dos roll-ups, beleza? A importância das segundas camadas é que os roll-ups, a Ethereum, ela não é escalável. Se vocês já interagiram com a Ethereum de alguma forma, vocês acabaram batendo nesse problema, que a Ethereum ela não é escalável, e isso fez com que a Ethereum perdesse muito market share. A gente está falando de, no final de 2020, a Ethereum com 92% de market share, ou seja, de toda a atividade econômica em plataformas de segundas camadas, e isso caindo para menos de 60% no ano de 2022, e hoje está nesse patamar de 60 e poucos por cento, tá? E por que isso aconteceu?
Durante esse período, foi, vou dizer assim, escancarado para o mundo o problema de escalabilidade da Ethereum, o problema de altas taxas da Ethereum, e que a Ethereum não é uma boa blockchain para você transacionar rápido e barato. E com isso surgiram várias outras soluções, chamadas Layer 1 alternativas, blockchains alternativas à Ethereum. Muitas delas morreram, ficaram pelo caminho e não se provaram bem-sucedidas no que elas tentavam atingir. E a narrativa que está surgindo no momento, a solução para resolver o problema de escalabilidade do Ethereum são as segundas camadas, um tipo de blockchain paralela à Ethereum. A gente tem muito conteúdo extremamente técnico explicando para vocês como que uma segunda camada funciona, como que um roll-up funciona de fato, em termos técnicos. Vocês podem consultar lá, a gente manda aqui nos comentários, tem um monte de conteúdo. O foco aqui é dizer que os rollups estão crescendo. Esse é um relatório, como eu bem destaquei, da A16Z, mostrando o crescimento das atividades dos rollups e como eles estão representativos em relação ao pagamento de taxas na Ethereum. Como ele é uma blockchain paralela da Ethereum, ele paga taxa, ele paga pela segurança, como se fosse uma vaga no estacionamento na Ethereum. E na época que a A16Z lançou esse relatório, um pouco mais de um mês atrás, as segundas camadas representavam 7% de todas as taxas pagas na Ethereum. Esse número já ultrapassou 12% no momento que a gente está falando. Só para vocês terem noção, o tamanho, a velocidade de crescimento das segundas camadas. E quem está destacando como o setor mais quente do momento é a gente, é a A16Z e é também um outro player chamado Bitwise. Essa daqui é uma carta, um trecho de uma carta que eu retirei da Bitwise, que é a maior gestora de cripto do mundo, que eles falam: cara, durante todos os ciclos de cripto, a gente teve inovações tecnológicas, revoluções tecnológicas que marcaram muito esse ciclo, que marcaram muito a inovação, o crescimento de usabilidade em cripto durante esses ciclos. Ele fala, em 2023, a tecnologia, o avanço tecnológico que todo o mercado está falando é o desenvolvimento de segundas camadas e soluções de escalabilidade para Ethereum. Então, eles destacam segunda camada como o setor, a inovação tecnológica para estar olhando no momento em cripto, beleza? Por quê? Porque resolve o problema de escalabilidade do Ethereum. Não vou dizer resolve, mas ajuda a Ethereum a tornar-se mais escalável. Por isso está todo mundo olhando para as segundas camadas. E, obviamente, não somos só nós, investidores, que estamos olhando para as segundas camadas. Os empreendedores também estão olhando, e é por isso que surgiram muitas soluções e a própria Ethereum está se adaptando às segundas camadas. No ano retrasado, a Ethereum mudou todo o seu roadmap técnico para ser um roadmap chamado Rollup-centric. O que é Rollup-centric? Centralizado em rollups. A Ethereum mudando a sua infraestrutura para que as segundas camadas pudessem crescer o máximo possível. Então a gente está falando do maior ecossistema de cripto, que representa mais de 60% de todo o volume de cripto, se planejando para migrar toda essa atividade econômica, todo esse poderio econômico para as segundas camadas, beleza? E os empreendedores, como eu falei, não são bobos nem nada, começaram a lançar um monte de solução de segunda camada que estão tendo um crescimento gigantesco nos últimos meses. A gente vem destacando desde 2021 que é para ficar de olho nesse setor e agora parece que ele está preparado para explodir e ele já começou a explodir, várias soluções começaram a ser lançadas, airdrop, e a gente ainda tem um caminho muito grande de crescimento pelas segundas camadas pela frente, tá? Só que uma coisa que vocês podem ver aqui é que existem milhares de soluções e tem a Polygon no meio delas. Então, a segunda parte da análise eu queria discutir justamente sobre a Polygon. Aonde a Polygon se encaixa dentro de todo esse setor ultra promissor, que está crescendo pra caramba das segundas camadas, beleza? Porque a Polygon ela é uma segunda camada, certo? Errado, a Polygon não é uma segunda camada e é isso que a gente quer que fique claro para todos vocês, tá? A Polygon, na verdade, ela é um projeto de escalabilidade da Ethereum, uma empresa de escalabilidade da Ethereum, tá? A gente chama de um projeto dono de projetos, uma empresa dona de empresas, tá? A Polygon, ela não é uma segunda camada. Na verdade, hoje, o menos relevante de tudo é uma segunda camada na Polygon. Hoje, o principal produto da Polygon nem é uma segunda camada de Ethereum, tá? Então a Polygon é isso, é uma empresa que ela busca lançar soluções de tecnologia para escalar a Ethereum. E lá atrás, tá? Antes de toda essa queda de market share da Ethereum, a Polygon lançou o que é seu principal produto hoje, que é esse chamado Polygon POS, ou Polygon Proof of Stake, tá? Que é o produto que é basicamente uma blockchain paralela, ela é chamada de sidechain, que ela é uma blockchain que ela roda de forma paralela da Ethereum. Basicamente, eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da Ethereum, só que mais centralizado. Se é mais centralizado, é mais barato, tá? Então, hoje, o produto da Polygon, esse Polygon Proof of Stake, ele não pode ser considerado uma segunda camada.
Ele é uma sidechain, uma blockchain paralela à blockchain da Polygon, que é da blockchain da Ethereum, que é mais centralizada que a blockchain da Ethereum e por isso acaba sendo muito mais barato. Beleza? De vez em quando eles vão lá e eles fazem um commit, né? E eles reportam para Ethereum o que está acontecendo, só que isso não se classifica como uma segunda camada. Se a gente entrar nos detalhes técnicos aqui, e como eu falei, não é nosso intuito na live, senão eu vou ficar 1h30 falando aqui e o Carlos vai me matar de novo. Então, eu não vou entrar nesses aspectos técnicos, tá? Mas se a gente fosse entrar, a gente não conseguiria classificar o produto que a Polygon tem hoje como uma segunda camada. Tá? É esse sidechain, essa blockchain paralela, esse híbrido entre uma blockchain separada e uma segunda camada da Ethereum. É um produto meio capenga, não querendo utilizar esse termo pejorativo, tá? Se alguém aí já interagiu com a Polygon, vocês interagiram com a Polygon Proof of Stake, tá? Com esse produto paralelo, beleza? E a Polygon, ela lançou ele num momento muito bom de mercado. Por quê? Porque não tinha praticamente nenhuma outra solução de que você pudesse transacionar de forma barata fora da Ethereum, na época que eles lançaram. Então eles lançaram num momento em que as pessoas estavam querendo transacionar em outro lugar fora a Ethereum, de forma mais barata, de forma mais rápida, e eles basicamente eles chegaram com a faca e o queijo na mão e ofereceram esse produto. Então eles ganharam tração muito rápido, tá? Hoje a Polygon, ela é a quarta maior solução em termos de atividade econômica em ecossistemas, em plataformas de contratos inteligentes, ela é a quarta maior solução e quando a gente pega por algumas métricas, como por exemplo usuários ativos, ela pode até ser considerada a segunda, a terceira ali, beleza? E isso não vem de hoje. Como eu falei, a Polygon Proof of Stake, ela lançou o produto dela lá em 2021. Então, olha como em 2021 eles começaram a crescer, atingiram uma média de usuários ativos, cerca de 400 mil usuários ativos, e eles manteram esse patamar até agora. A gente não viu isso acontecer em praticamente nenhuma plataforma de contrato inteligente. Se eu pudesse dizer, cara, quem tem esse nível de utilidade, de utilização desde 2021, eu consigo classificar 3 caras. Eu consigo classificar Ethereum, porque é Ethereum, a Binance Smart Chain, tá, que tem um público varejo muito grande, uma base de usuários imensa, vocês podem ver nesse gráfico aqui, usuários ativos 1.300.000 por dia, isso aí é uma quantidade enorme de usuários, né, versus 300 mil da Polygon. Binance Smart Chain, então, ela vem tendo essa dominância há bastante tempo. Em terceira, a Polygon. Então, a gente tem uma blockchain paralela a blockchain da Ethereum, que funciona, querendo ou não, é um produto que funciona e que ganhou o seu espaço em mercado, ganhou a sua atração ao longo dos últimos anos, beleza? E mostrou um ecossistema saudável, porque dá para ver que ela teve um crescimento e depois ela não teve aquela queda, que a gente vê que é aquela queda característica por ecossistemas que crescem por causa de liquidity mining, por causa de incentivos. Então a Polygon realmente conseguiu se posicionar de uma forma muito boa nesse mercado. Só que eles viram que a solução deles era capenga, que eles não tinham uma Layer 2 de verdade e que o futuro de escalabilidade, na visão deles, óbvio, era segundas camadas. Então, esse projeto que desenvolve projetos foi atrás de desenvolver uma segunda camada. E aí, eles colocaram para dentro do guarda-chuva deles 3 soluções, que é a Polygon ZKVM, Polygon Maiden e Polygon Zero, que são segundas camadas Ethereum. Basicamente, a Polygon falou, olha, eu tenho um produto aqui que ele é um meio termo, que é muito bem sucedido, que provou o seu Product Market Fit. Eu criei minha marca, todo mundo gosta do meu produto. Agora eu vou dar um passo a mais. Eu vou criar um produto melhor, vou colocar times para desenvolver um produto melhor aqui e vou pegar toda essa marca, toda essa força que eu tenho e levar para segundas camadas, porque eu estou num produto que não é um produto vencedor no longo prazo. É como se fosse, não sei, a GM ou a Ford falando, cara, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a produzir carro elétrico, mas eu vou começar a produzir carro elétrico aos poucos, porque eu sei que carro elétrico é o futuro. Então, eu tenho uma marca muito forte em carros a combustão. Eu vou começar a migrar meu público para carros elétricos. Então, primeiro eu vou lançar um carro híbrido e eu vou começar a convencer meu público que carros elétricos são bons. Basicamente é isso que a Polygon está falando. Ela falou, eu já sou muito dominante no meu setor, só que eu acho que como eu estou operando hoje não é o futuro. Então eu vou lançar uma solução que é o futuro e vou levar os usuários para ela. Como que eles decidiram fazer isso? Comprando outros times. Então todos esses times que estão aí na tela, que eu estou mostrando para vocês, eles foram times que foram comprados pela Polygon. A Polygon foi lá, comprou todo o time de desenvolvedor e falou, ó, eu acredito que vocês são os melhores do mundo nisso. Vem cá e desenvolve a solução para mim, beleza? Então foi essa mais ou menos a historinha da Polygon indo para o setor de segundas camadas. Porém, a gente está vivendo hoje algo que é classificado aí como a guerra dos roll-ups, tá? Classificado por quem? Por mim mesmo, tá? Quis dar um pouquinho de dramaticidade aqui na minha apresentação, chamando essa parte, essa terceira parte, que é onde a gente mais vai gastar tempo, de a guerra dos roll-ups. Por quê? Porque a Polygon não foi a única que viu isso. Como eu mostrei lá atrás, uma
porrada de projeto viu isso, viu que segundas camadas era o setor mais promissor e falou, cara, eu vou entrar nesse setor. Só que eles estavam num processo, vou dizer assim, de hibernar. Estavam no processo de desenvolvimento das suas tecnologias, tá? Esses caras, eles começaram a captar muito capital para desenvolver suas tecnologias lá em 2021, desenvolveram forte em 2022 e as principais soluções estão sendo lançadas em 2023. Então agora a gente está num ponto chave do setor de segunda camada, que na minha opinião é um dos melhores momentos para se estar alocado no setor de segunda camada, porque a gente nunca viu tanta solução sendo lançada e tanto usuário entrando nas segundas camadas, tanto crescimento. Então entrar agora é entrar num setor que tem uma capacidade de dominância gigantesca de cripto ao longo dos próximos anos. O que a gente vai tentar analisar são os principais projetos, o que é essa tal dessa guerra de roll-ups e como se posicionar, como ganhar dinheiro. E principalmente, se a Polygon, nessa estratégia dela de utilizar a marca forte, muito forte que ela tem na Polygon Proof of Stake e migrar para uma solução mais tecnológica, que ela acha melhor, se a Polygon está indo bem ou está indo mal. Se investir em Polygon é a melhor forma de se expor a essas guerras dos roll-ups, a esse setor gigantesco que tem uma grandíssima capacidade de crescimento. Então, antes da gente começar, queria tomar uma água e perguntar para o Carlos se tem alguma dúvida aí no chat. E se o Carlos, obviamente, tem algum comentário aí. Boa. Por enquanto a gente não tem nenhuma dúvida aqui não, mas eu vou aproveitar que a gente vai entrar agora aqui para poder falar sobre os concorrentes da Polygon e falar para vocês sobre a Mercúrios Pro, né? Justamente porque lá a gente está, pessoal, com mais de 25 análises de criptomoedas diferentes e por mais que aqui no canal a gente tenha falado mais sobre Polygon ao longo desses últimos meses aqui para vocês, a gente já tem lá análises de Polygon, de Arbitrum, de Optimism, né? Ou seja, entrando nessa questão aí de segundas camadas, análise de Immutable X também ali nessa questão das segundas camadas. E principalmente, a gente também tem análise de várias criptos que estão dentro desses ecossistemas de segundas camadas, né? A GMX, por exemplo, que está dentro do ecossistema da Arbitrum e a gente tem análise lá. E lembrando que quem tem acesso à nossa comunidade lá na Mercúrios Pro, além de conseguir acessar todas essas análises que a gente faz, né? Que, como eu disse, são mais de 25 criptos e a gente está constantemente entrando lá para poder atualizar essas análises, também tem acesso à carteira perfeita da Mercúrios Pro, que é a nossa carteira com a nossa estratégia de longo prazo, alocação em criptomoedas e proteção contra momentos de queda, utilizando opções, né? Ou seja, utilizando proteção via um hedge com puts, que são derivativos do mercado financeiro que se valorizam no momento que o mercado está caindo. Também tem a estratégia de holding alavancado dentro da carteira perfeita, estratégia de staking e várias outras movimentações lá. E também a Mercúrios Pro dá acesso ao suporte especializado, né? Então, a gente até busca outra palavra para não ficar parecendo que é um suporte de telemarketing que vai simplesmente te ajudar se der algum problema no seu cartão, né? O nosso suporte, ele realmente vai te ajudar a recuperar criptos em caso de perda, vai te ajudar a entender dúvidas técnicas profundas sobre o mercado de cripto, dúvidas de análise, porque é um suporte feito por analistas, né? Então, quem está dentro da Mercúrios Pro tem sempre um ombro amigo, né? Um analista aqui dentro da Mercúrios para poder ajudar e responder dúvidas sobre investimentos no mercado, né? E as próximas vagas, né, para a próxima turma da Mercúrios Pro já estão com a lista aberta e é só acessar o link que está aí na descrição e que também foi mandado aqui nos comentários para vocês, tá? E aí vocês já vão conseguir falar com um especialista lá na nossa equipe para poder ajudar vocês nessa questão da Mercúrios Pro, tá? E para traçar ali o perfil de vocês, como que a Mercúrios pode ajudar vocês nos investimentos. E aí, só queria pedir pro pessoal deixar o like aí, né? A gente está com 157 pessoas ao vivo aí, já passamos dos 100 likes, né? Estamos agora com 132 likes. E aí, agora sim, né? Vamos aqui para a questão da discussão ali da guerra dos roll-ups. E aí, pessoal, já vão mandando as dúvidas de vocês aí nos comentários, que eu vou salvando elas, e aí no finalzinho a gente já puxa elas todas aqui para poder ficar um tempinho trocando ideia com vocês e explicando a respeito do setor, beleza? Boa, top demais. Cara, falando da Mercúrios Pro, o atendimento lá é excelente. E essa semana, esse final de semana, o Caião passou o domingão inteiro aí tentando recuperar os fundos de um cliente aí. E hoje saiu 3 análises novas lá na Mercúrios Pro, né? GMX, Synthetics e de WideWex, as 3 que estão em segundas camadas. Então, muito top, pessoal. Vem junto com a gente aí que a Mercúrios Top é fera demais. Bom, vamos lá. Guerra dos Roll-Ups. Vamos tentar entender primeiro, nessa guerra dos roll-ups, quem são os players, né? Quem tá nessa guerra, quem tá combatendo nessa guerra aí.
E são 3 grupos principais, assim. Eu estava até discutindo com o Igor antes da análise, antes da live aqui, que eu não gosto muito dessa classificação, mas eu não encontrei nenhuma melhor para fazer essa classificação sobre essa divisão dos roll-ups, tá? Eu separei os roll-ups em 3 categorias: roll-ups otimistas, roll-ups ZKs e roll-ups modulares. Vou tentar explicar cada uma delas. Os roll-ups otimistas, roll-ups são segundas camadas, obviamente, 2 nomes difíceis para explicar a mesma coisa, blockchain paralelo a Ethereum. Os roll-ups otimistas, eles são um tipo de blockchain que ele utiliza um tipo de prova para garantir que tudo que acontece lá é verdadeiro, que é um tipo de prova chamado otimista. Na verdade, não é um tipo de prova chamado otimista, é um tipo de prova chamado prova de fraude. Já os ZKs, eles utilizam outro tipo de prova chamado prova de validade. Por isso que esse tipo de prova ele é gerado por meio de uma tecnologia chamada ZK ou Zero Knowledge, beleza? Por isso, essa diferença. São blockchains completamente, vou dizer assim, diferentes, que elas podem ter diversos aspectos diferentes entre si, mas elas utilizam essa classificação, vou dizer assim, esse apelido de otimista e ZK por causa de um detalhe na geração de provas. Mas, novamente, não vou entrar nos aspectos técnicos aqui, não é isso que define a segurança de um roll-up, beleza? Não, tem um senso comum no mercado de que roll-ups e Ks são melhores do que roll-ups otimistas. A gente não acredita nisso. A gente já fez várias lives aprofundadas Aos poucos esse explicando senso por que vai disso. se quebrando, né? Antes no mercado todo mundo falava isso, era praticamente dado, né? A pessoa falava, olha, roll-ups otimistas eles são o passado e o ZK vai ser o futuro e isso aí não tem discussão, né? Aos poucos a gente vai vendo que, olha, ZK é mais difícil do que parecia antes, então talvez não seja uma evolução tão linear assim. E aí os roll-ups otimistas, né, a Arbitrum e Optimus, depois que lançaram suas soluções no mercado, em muitos aspectos estão competindo em páreo assim com os roll-ups ZK, né? Perfeito, cara, perfeito. Muito por causa de timing, que é justamente uma das coisas que a gente vai discutir aqui, tá? Então a gente tem essa diferenciação principal, a gente tem algo que eu chamei de roll-ups modulares, mas a gente poderia, no final do dia, separar em 2 grupos aí, né? Os roll-ups otimistas e ZKs como blockchains generalistas, né? Segundas camadas generalistas, e essa modular como segundas camadas nichadas, um pouco na linha da tese de AppChains, tá? Para quem não entende, é a lógica de, ao invés de eu estar numa segunda camada que ela é generalista, ou seja, que ela tem um monte de aplicação lá, que você pode fazer de tudo lá, eu tenho uma segunda camada específica para uma aplicação, tá? Isso são as segundas camadas nichadas ou modulares que eu classifiquei, tá? Então a gente tem essas 3 formas, basicamente, de você conseguir construir uma segunda camada. Mas, como eu falei, não faz sentido comparar tecnologicamente, por exemplo, roll-ups otimistas contra roll-ups ZKs, porque no final do dia, o que a gente está analisando é o produto como um todo. Então, eu quis desenhar aqui um mapa mental de como analisar uma segunda camada. E é assim que a gente vai analisar tanto as segundas camadas quanto a dinâmica competitiva da Polygon. Beleza? E eu separei 3 pilares. Rapidinho, só explica Claro. pro pessoal por que tem logos que estão repetidas ali entre modulares e o Optimus e o ZK, que eu acho legal. Legal, legal. Porque tem caras aqui que eles possuem 2 tipos de produtos, tá? A Arbitrum, por exemplo, ela tem uma segunda camada. Vou dar exemplo mais da Optimus, tá? A Optimus, ela tem a proposta de ser uma segunda camada generalista, ou seja, ter um produto que todo mundo pode usar, mas oferecer as tecnologias para que uma aplicação consiga construir um produto só dela, mas utilizando a tecnologia da Optimus. Então, eles acabam seguindo 2 linhas de negócio. Beleza? Você pode seguir uma solução nichada ou uma solução mais generalista, uma solução mais ampla. E é por isso que a gente acaba colocando esses caras que têm essas 2 propostas de valores nas 2, vou dizer assim, nas 2 colunas, né? Nessas 2 categorias. Ficou claro? Boa, ficou sim. Boa, perfeito. Então, seguindo aqui sobre os 3 pilares que a gente separou para analisar uma segunda camada, eu separei 3 pilares que eu acho que são bem importantes e que resumem o que a gente considera que é importante ou não na hora de analisar uma segunda camada. São eles: diferencial tecnológico, efeito rede e especialização. Eu vou explicar cada um deles para vocês e fazer análise dentro de cada um dessas categorias, então fiquem calmos aí, que por mais que pareça difícil, na verdade é bem simples, beleza? Começando pelo diferencial tecnológico. No final do dia, o que a gente tem que analisar? Cara, quem consegue criar uma tecnologia que seja mais eficiente e mais segura do que o coleguinha do lado. A gente está falando de uma segunda camada. Uma segunda camada, no final do dia, é uma blockchain. É uma plataforma de contrato inteligente.
Tudo bem que ela se propõe a ser uma solução de escalabilidade para Ethereum. Ela tende a ter um ambiente... A proposta de uma segunda camada é ter um ambiente de execução mais eficiente do que o ambiente da Ethereum. Tá? Que é basicamente, eu consigo executar as transações mais rápido e mais barato do que acontece na Ethereum. Tudo isso sem abrir mão de segurança. Parece simples. A explicação geral de uma segunda camada parece simples, que é, cara, basicamente você vai executar um monte de transação, vai envelopar e vai jogar para Ethereum. Essa é a explicação geral de uma segunda camada. Só que quando a gente entra no detalhe, tem diversos aspectos técnicos que faz com que uma transação numa segunda camada seja 0,1 centavo ou $1, tá? E é uma diferença gritante no final do dia para o usuário, e isso vai muito da tecnologia de cada segunda camada. E tem muita segunda camada que, de fato, ela não herda a segurança da Ethereum. Quando a gente vai ver a segurança desse cara, a proposta da segunda camada é ser mais barato que Ethereum com a mesma segurança que Ethereum. Só que quando a gente vai ver no detalhe, elas não atingem esse objetivo delas, tá? Então, em termos de tecnologia, segundas camadas, rollups é um campo de muito estudo, é um campo que está em desenvolvimento ainda. E como esse relatório da Delphi, de um cara que vem de um relatório que é um guia de rollups da Delphi, que é sensacional, esse relatório ele fala, cara, Risk Framework. Então, basicamente, o framework é basicamente a análise de risco ali dos rollups. Still early days, ainda estamos no começo. Todos esses pontos vermelhos que estão sendo destacados aqui nessa análise, eu vou até aumentar um pouquinho para vocês verem um pouquinho melhor aí. Todos esses pontos vermelhos são pontos classificados como pontos de risco dentro de rollups, beleza? Posso citar alguns, por exemplo, mecanismo de descentralização de validador. O que é um validador, basicamente? O validador, ele é o cara que ele vai analisar as transações que estão sendo feitas na segunda camada, vai validar que essas transações são verdadeiras, e aí sim ele vai jogar isso para a primeira camada, para Ethereum. A gente ainda não tem, entre segundas camadas, um mecanismo de descentralização de validadores, tá? Então, basicamente, você precisa confiar no cara que é dono daquela segunda camada para que você considere que aquela transação seja verdadeira ou seja falsa. Você depende desse cara, você depende, por exemplo, na Optimus, você depende da própria Optimus de ela fazer as coisas certas, porque se ela não fizer, você não tem para onde recorrer, beleza? Porque ela é o próprio validador. Isso também acontece com o sequencer, que é basicamente o cara que ele executa as transações na segunda camada, que ele basicamente ordena essas transações, coloca dentro de um bloco e manda para o validador. Bloco, bem entre aspas, tá, pessoal? Como eu falei, vou tentar ser bem breve aqui em termos de tecnologia, porque a gente já tem bastante análise sobre isso. Então, quando a gente olha para as segundas camadas, a gente ainda tem um ambiente de desenvolvimento que ele está passando por um processo de consolidação. Isso é muito importante que a gente entenda quando a gente está falando de segunda camada. A gente tem um time aqui que tem eu, tem o Carlos, tem o Gui, tem o Igor, e todos nós estamos há mais de 2 anos analisando e estudando segundas camadas, estudando rollups da Ethereum. E quanto mais a gente estuda, mais tem pontos de evolução para serem atingidos e mais existem, vou dizer assim, buracos em termos de segurança para as segundas camadas, em termos de tecnologia, para que eles resolvam ainda em relação ao futuro. E é por isso que a gente fala que essa análise muito simplista de que, olha, um ZK é melhor do que um otimista e porque fulano é ZK é melhor do que o fulano que é otimista, é uma análise muito pobre, é uma análise muito rasa. É de quem leu uma headline ali ou leu um aspecto só daquela tecnologia e tomou aquilo como se fosse verdade, entendeu? Então, o que eu queria falar sobre diferencial tecnológico aqui é que hoje ainda é muito difícil analisar rollups, analisar segundas camadas puramente pelo aspecto tecnológico, porque todas elas estão passando por um processo de maturação da sua tecnologia, tá? Arbitrum, eu acho que toda a equipe da Mercúrios aqui, a gente acredita que ela é a que mais está próxima de um modelo ideal ali, em termos de avanço tecnológico, tá? Em termos do que é o framework ideal em termos de segurança e eficiência para um rollup. Eu acho que a Arbitrum One ela é a que está mais próxima, a que teve mais avanços em relação a isso, beleza? A Optimus, ela tem um caminho que ela pode atingir um nível tecnológico muito, 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 muito bom, e vem com base numa atualização que eles vão ter agora, se eu não me engano, no dia 6 de junho, que é a Bedrock, tá? Que em termos de tecnologia, de atualizações, coloca a Optimus em outro patamar, mas hoje a Optimus está muito mais atrás,
Beleza? E a ZK Sync e a Polygon, elas estão sendo lançadas agora, a Polygon ZK EVM, então ainda é muito cedo para fazer alguma tecnologia. Ah, mas eles são ZKs, então eles são mais seguros que a Arbitrum. Nem ferrando, nem ferrando. É um aspecto só, um detalhezinho na Polygon, um detalhezinho na ZK Sync que faz com que eles sejam classificados como roll-up ZKs, mas tem que analisar, fazer uma análise técnica completa sobre isso. Então, moral da história, ainda é muito cedo para ditar, chegar aqui e falar, olha, fulano é melhor do que ciclano em termos de tecnologia quando a gente fala de segundas camadas. Ainda tem muito caminho para evoluir, tá? Para chegar no modelo ideal. Se tem muito caminho para evoluir, a gente não vai analisar com base em tecnologia. Obviamente, a gente vai analisar com base em tecnologia. Se tiver alguma red flag muito grande, a gente vai penalizar. É por isso, inclusive, que a gente decidiu não investir em Optimus, por exemplo. Um dos motivos. Só que tem um outro ponto que acaba sendo mais relevante hoje na nossa tomada de decisão, que é a criação de efeito rede. Toma uma aguinha. E pessoal, inclusive, não sei se ficou claro, né, esse momento ali de diferencial dos riscos e tal até aqui. Mandem aí no chat, né, sim ou não, se vocês acham que a Polygon pode ser ultrapassada por essas soluções, né? Se vocês acham que a Polygon ela vai ser ultrapassada por uma Arbitrum, por uma ZK Sync ou por algum desses concorrentes, né? Mandem aí no chat pra gente, sim ou não, que aí depois a gente volta aqui e compara um pouco dessas questões, porque dado que assim, essa questão de diferencial tecnológico ela não está tão consolidada assim, aí a gente começa a olhar para efeito rede, que tem muita relação com o aspecto de usuários que estão utilizando aquela rede e de se ela está, de fato, resolvendo os problemas que as pessoas querem e que elas demandam ali no mercado, né? Mas fala aí, Bills. Cara, é muito importante isso daí, porque, como eu falei, são tecnologias que estão no começo, são tecnologias que estão no seu processo de maturação, principalmente as tecnologias de conhecimento zero, tá? Que são esses roll-ups e keys. É uma tecnologia extremamente difícil. Quando a gente foi na DevCon no ano passado, a gente basicamente só se falava de ZK. Toda palestra que a gente ia, só se falava ZK, 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 ZK. E aí a gente sentou para conversar com o time da Polygon, tá? E a gente perguntar para o time da Polygon, cara, e aí, ZK? Me fala sobre ZK. O que vocês acham? Qual que é a dificuldade? Se realmente é isso tudo que falam? Obviamente, o time da Polygon é extremamente dedicado em tecnologia de conhecimento zero. E eles falaram, cara, você conseguir fazer uma segunda camada que consegue gerar prova de conhecimento zero e seja compatível com o EVM para gerar aplicações é algo extremamente difícil, em termos de computação mesmo, tá? A gente contratou os melhores criptógrafos do mundo, basicamente para trabalhar em cima dessa tecnologia e conseguir estressar o código, porque a primeira vez que a gente conseguiu chegar num código final, basicamente era a primeira vez que isso tinha sido feito, tipo, na história, tá? Construir uma blockchain compatível com o EVM, gerando provas de conhecimento zero, tá? Ele falou, e aí, como que você joga isso para o mercado? Como é que você bota isso para rodar? Então, você precisa ter um time que vai estressar esse código e ver se tem alguma falha nesse código. E aí a gente fica contratando um monte de criptógrafo para basicamente estressar o código e chegar no máximo de nível de eficiência e compatibilidade possível. E ele falou, se existem 10 pessoas que entendem bem disso, completamente disso, dessa tecnologia no mundo, é muito. Isso no outubro do ano passado. Então, moral da história, é uma tecnologia que ela está num processo de crescimento, num processo de maturação. Hoje é muito difícil chegar aqui, bater o martelo e falar, olha, o Polygon ZK EVM é melhor do que o tal. Por quê? Porque ainda está muito no começo. E como esse próprio gráfico mostra, todas essas tecnologias elas têm pontos de evolução. Elas estão ainda quase numa versão 1 ali, em que eles lançaram o mais simplificado possível. Ainda tem pontos de centralização, pontos de falha muito claros, beleza? E que precisam ir evoluindo ao longo do tempo. O que a gente analisa quando a gente vai analisar tecnologia? Obviamente, como que a tecnologia está agora, se existe algum ponto gritante, tá? Hoje a gente vê que a Arbitrum ela já está num processo mais maturado que a Optimus, por exemplo, nas tecnologias otimistas, mas ZK Sync e Polygon ZK EVM ainda estão bem no começo nessa tecnologia de ZK, que é uma tecnologia que está muito no começo ainda, que precisa passar pelo seu processo de maturação, entendeu? Então, não é no sentido, não falo no sentido, tipo, a gente não olha isso. Não, 90% do nosso tempo de análise de segundas camadas é olhar para tecnologia, entender como é que esse cara faz,
como é que se tem algum ponto de segurança muito gritante ali. Mas basicamente hoje todos que a gente olha no setor de segundas camadas são tecnologias que não estão maduras ainda. São tecnologias que estão no seu processo de evolução, estão no seu processo de maturação. Então o que a gente precisa analisar? Quem que a gente acredita que tem a melhor capacidade em termos de time, em termos de financiamento, para conseguir chegar num patamar de ter uma tecnologia consolidada até uma tecnologia muito boa. Hoje, quem são esses caras que a gente olha e a gente fala, pô, esses caras, tanto pelos que eles apresentaram, quanto pelo que a gente vê do time, a gente tem uma impressão positiva. Arbitrum, pelo que eles entregaram até então, tá? Todo o time, todo o background da equipe da Arbitrum, eu acho que é excelentíssimo, tá? São caras que já têm um background acadêmico gigantescos e conseguiram colocar para rodar o primeiro roll-up otimista no mercado, beleza? Isso é um roll-up otimista compatível com EVM e tendo com um grau de eficiência absurdo. Eles foram o primeiro a conseguir colocar isso para rodar, começando a desenvolver depois da Optimus, tá? Segundo lugar, a Optimus também porque tem um time extremamente técnico, eles têm sim problemas de atrasos muito grande, já atrasaram diversas soluções, mas muito mais por um preciosismo, né? Muito mais por eles não quererem lançar uma solução capenga do que qualquer outra coisa. E eu colocaria em terceiro lugar a Polygon, pelo que a gente vem vendo dos times que a Polygon comprou, pelo que a gente conversa com os próprios desenvolvedores da Polygon, tá? A Polygon gastou muito dinheiro contratando times extremamente qualificados para desenvolver ZKeys, para desenvolver essa solução. E quando a gente conversa com eles, a gente sente que são times extremamente qualificados que estão desenvolvendo isso há muito tempo. Então, hoje em ZK, é muito difícil falar, olha, essa tecnologia é melhor que a outra. É mais tentar entender, conversar com os times, entender o que eles pensam e falar, olha, esse time tem capacidade para entregar uma solução boa. E aí, acompanhar como elas estão evoluindo, tá? Apesar do time da Optimus, por exemplo, ter um background gigantesco e ser extremamente elogiado pela comunidade de Ethereum, o time da Arbitrum vem entregando mais. Vem entregando uma solução que ela vem, como eu posso dizer, ela vem tendo mais tração do que a tecnologia da Optimus, enquanto a Optimus vem demorando para entregar suas atualizações. Pode ser que daqui a um ano a tecnologia da Optimus seja considerada melhor do que da Arbitrum? Pode ser que sim, mas é isso que a gente tem que continuar acompanhando. Do mesmo jeito que tudo isso que eu falei, a tecnologia da Polygon, o time da Polygon é extremamente qualificado, muito bem financiado? Sim, mas pode ser que eles acabem nunca entregando uma tecnologia boa, tá? Porque ZK e EVM tem esse risco. Por ser uma tecnologia muito complexa, pode ser que eles nunca consigam entregar. Então é bom ter isso em mente, beleza? Bom, bora para análise de efeito rede? Seguindo na nossa análise, a partir do momento que a gente entendeu que a gente tem que hoje analisar esses caras pelo viés tecnológico, é entender que são tecnologias que estão no seu processo de maturação, que a gente tem que entender muito mais a capacidade tecnológica do time do que qualquer outra coisa, a gente vai para entender a criação de efeito rede. O que é efeito rede? Efeito rede é o quanto que essas soluções têm capacidade de atrair principalmente usuários. Usuários e aplicações, obviamente, é um jogo de ovo e galinha ali, quem vem primeiro, mas basicamente é trazer aplicações boas para o seu ecossistema que atraiam usuários e você cria uma comunidade muito forte, como a Polygon Proof of Stake fez, beleza? E quando a gente olha para a dinâmica infelizmente eu tive que usar TVL aqui, que é uma métrica que eu não gosto muito, né? Mas para a gente analisar basicamente a dinâmica econômica das segundas camadas, eu tive que começar olhando um pouquinho para o histórico, tá? Para o histórico do setor de segundas camadas até ele chegar aonde ele chegou hoje. E quando a gente olha, a gente vê uma coisa muito clara, tá? Tem dois caras dos principais que começaram lá atrás e dois caras que chegaram agora, beleza? Arbitrum e Optimus, eles tiveram suas soluções lançadas lá em 2021, tá em agosto, se eu não me engano, a Arbitrum, em dezembro, a Optimus, e mais recentemente a Polygon ZK e a ZK Sync. Então, em questão de efeito rede, em questão de histórico, as soluções otimistas, tanto a Arbitrum quanto a Optimus, elas saíram muito atrás. Por quê? Porque eles escolheram seguir um caminho de uma solução que era mais fácil de fazer rápido. Lembra que eu falei? ZKs é extremamente complexo? Então, as soluções otimistas fizeram uma solução que era fácil de lançar, que era fácil de jogar a mercado rápido e, por isso, ganharam bastante tração. Por isso, quando a gente olha hoje para as principais soluções de segunda camada, a gente vê entre as principais Arbitrum e Optimus, beleza? Mas esse gráfico aqui é extremamente interessante, tá? Eu queria dar uma parada nele, discutir um pouquinho ele antes de seguir aqui na análise, tá? Dentro desse gráfico, eu destaquei alguns caras. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui para ver se dá um zoom boa, assim fica melhor. Deixa eu ver. Eu consigo jogar minha tela para cá?
Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma editada aqui. Assim ficou top. Bora. Cara, eu queria destacar uma coisa aqui nesse gráfico, tá? Eu destaquei 5 players nesse gráfico entre as maiores soluções de segunda camada, beleza? Esse gráfico ele é ranqueado em número de transações. Só que se a gente olha em termos de... Por isso que ele ZK-Sync está em primeiro, né? Mas se a gente olha em termos de atividade econômica, se a gente olha em termos de TVL, a gente vê a Arbitrum bem acima e a ZK-Sync ali em terceiro lugar, né? Mas vamos um por um olhar os caras que eu destaquei entre as principais soluções de segunda camada hoje, beleza? Primeiro, ZK-Sync, uma das que eu acabei de comentar, acabou de lançar a sua solução e tá aí em termos de número de transações, a gente consegue ver a mudança de 7 dias, aumentou 40% o número de transações. Esses caras, eles estão num patamar muito relevante atualmente, um ecossistema extremamente aquecido, a gente vai entrar nesses detalhes ainda, tá? Arbitrum e Optimus começaram lá atrás, então é normal que esses caras já tenham uma consolidação em termos de atividade econômica, porque eles começaram lá atrás. Immutable X, a Immutable X, ela é uma solução construída em cima da Starknet, que é a que está em 8º lugar. A Starknet, ela tem essa solução generalista e ela tem também uma forma de você construir blockchains em cima da solução da Starknet, né? Da solução da StarkX, na verdade, que é a empresa por trás, beleza? Só que a Immutable X, ela está migrando para construir a sua solução, o seu produto, em cima da Polygon ZK EVM. Então é como se Immutable X, que fosse essa nona, fosse a mesma coisa que a 11ª ali, que é a Polygon ZK EVM. Aí quando a gente olha a 7ª, que é de YDUX, ela é construída em cima da tecnologia da Starknet também, só que ela está migrando para Cosmos, tá? Então quando a gente olha do primeiro ao 7º player, é quase todos iguais, quase todos a mesma tecnologia. Arbitrum Nova é uma tecnologia da Arbitrum. Apex, não importa muito. ZK-Sync Lite, basicamente, é a blockchain de métodos de pagamentos ali da ZK-Sync. Então, quando a gente olha para todas as soluções de segunda camada, a gente vê uma diferenciação muito clara. A gente vê que tem poucos players muito fortes, que são esses players que eu comentei, ZK-Sync, Arbitrum, Optimus, Starknet e Polygon, e uma diferenciação clara entre ZK Rollups e Rollups otimistas. Beleza? Isso que eu queria deixar claro para vocês. Quando a gente olha para toda a dinâmica competitiva de segundas camadas, como ela existe hoje, a gente consegue ver poucos players que se destacam e se destacam muito. E são nesses que a gente vai tentar entrar um pouquinho mais a fundo. Só que, como eu comentei lá atrás, a gente tem uma dinâmica aqui entre as soluções de segunda camada que, basicamente, a gente teve lá atrás a Polygon, a Arbitrum e a Optimus nascendo e ganhando tração, e agora 2 players nascendo, que são a Polygon ZK EVM e a ZK-Sync, beleza? Então, quando a gente for analisar pelo viés competitivo, esses caras, a gente tem que acabar separando essa análise em 2, beleza? E é aqui que eu espero que fique, vou dizer assim, bem claro porque que eu tô fazendo análise dessa forma, tá? Eu tô comparando Optimus com Arbitrum não porque são 2 rollups otimistas, porque são 2 segundas camadas que meio que nasceram juntas, que foram lançadas juntas, tá? Então não seria justo comparar uma Arbitrum com a ZK-Sync que foi lançada mês passado. E aí eu vou analisar depois ZK-Sync com Polygon ZK EVM, não porque são 2 rollups ZKs, mas sim porque eles foram lançados no mês passado, tá? Então eu tô pegando as principais soluções em segundas camadas e tô tentando compará-las para entender a dinâmica competitiva entre elas, tá? Começando com Polygon versus Arbitrum, vou ter que crescer minha câmera de novo aqui, dá um segundo. Boa, perfeito. Quando a gente vai olhar Optimus versus Arbitrum, a gente vê de cara uma foto bem clara, tá? Em azul clarinho, a gente vê o número de transações da Arbitrum. Em azul mais médio, vou dizer assim, a gente vê o número de transações da Ethereum. E em azul escuro, ou um roxo, que é lá de baixo, é o número de transações da Optimus. Hoje, a Arbitrum ela está extremamente mais dominante em termos de número de transações do que a Optimus, tá? E, inclusive, está superando a Ethereum em termos de número de transações, beleza? Por que isso? Cara, novamente, a gente tem muitos conteúdos aqui no canal falando sobre Arbitrum, falando sobre Optimus, fazendo uma análise mais completa sobre isso. Porém, a Arbitrum ela foi muito bem sucedida, eu considero isso 2 pontos principais, tá? Primeiro, a Arbitrum foi muito bem sucedida em criar um ecossistema. Hoje, 55% de toda a atividade econômica que rola dentro da Arbitrum, ela acontece dentro da... que rola dentro da Arbitrum, ela acontece dentro da GMX,
que é basicamente uma aplicação bem forte lá dentro, e ela tem outras aplicações ali dentro da Arbitrum que tem uma certa base de usuários constante há bastante tempo, beleza? E a Optimus, ela não tem nenhuma, vou dizer assim, nenhuma aplicação tão forte lá dentro. Se a gente pega hoje, tem uma dominância muito grande de uma aplicação chamada Velodrome, mas basicamente ela não teve tanto, vou dizer assim, apelo assim, a termos de conseguir puxar muita atividade e fazer a Optimus crescer. E como eu falei, a Optimus ela demorou muito para lançar sua solução, e hoje, em termos de tecnologia, ela está um passo atrás da Arbitrum. Então, por isso, a gente vê que, em termos de adoção, a Optimus ela está bem atrás da Arbitrum, tá? Então, basicamente, em termos de dinâmica competitiva, hoje, quando a gente olha a figura, a foto das soluções em segundas camadas, a gente vê a Arbitrum bem acima de qualquer outra solução, até mesmo da Optimus, que foi lançada junto com ela lá atrás, beleza? E aqui a gente consegue ver que, apesar desse crescimento da Arbitrum, a Optimus teve alguns momentos em que ela teve algum crescimento, mas foi muito um crescimento incentivado, beleza? Deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui maior. Cara, todos esses períodos aqui, que tá sendo destacado no gráfico de cima, são períodos em que teve incentivos para adoção no ecossistema da Optimus, beleza? E seja incentivos focados em desafios para ganhar airdrop, muito focados na questão do airdrop, obviamente, tá? Antes do airdrop, depois do airdrop, inclusive, tá? Muito focado em trazer usuários de forma inorgânica, mas a gente não teve vou dizer assim, essa sustentabilidade de longo prazo. O número de usuários da Optimus acabou caindo depois desses incentivos. Enquanto na Arbitrum, a gente vê que teve pouquíssimos incentivos e ainda assim esses caras conseguiram manter um nível de atividade muito alto. Então, quando a gente olha hoje para a Arbitrum, a gente consegue ver uma tecnologia melhor construída, eles lançaram lá atrás, então é uma tecnologia testada, que os usuários das aplicações se sentem confortáveis em se integrar, beleza? E que conseguiu construir um ecossistema sem muito incentivo. Apesar de eles terem feito o airdrop, depois do airdrop, as taxas de retenção da Arbitrum se manteram e até cresceram, tá? Então, quando a gente olha por esse aspecto, a Arbitrum ela é muito mais dominante no setor. Beleza? Agora, a gente tem que entender um pouquinho do lado dos rollups ZKs. Antes de eu começar aqui, Carlos, tem alguma dúvida aí, algum comentário que você queira fazer? Cara, tem algumas dúvidas aqui que eu tava deixando para poder puxar depois, mas são principalmente sobre ZK-Sync, Arbitrum e tudo mais. Agora, em específico ali de comentário técnico sobre esses gráficos, eu acho que a gente pode seguir, viu, Bills? Não, beleza, fechado. Já que a dúvida é sobre ZK-Sync e sobre ZK-VM, vamos lá então. Bom, já entendemos que quando a gente olha para as segundas camadas, a gente tem hoje dois caras que começaram lá atrás, que são rollups otimistas e têm a sua tecnologia mais consolidada, e dois caras que nasceram agora, tá? Que estão no processo de consolidação da sua tecnologia, mas que tem uma promessa de ter uma tecnologia mais robusta, que é tanto a ZK-Sync quanto a Polygon ZK-EVM. Dos caras que começaram lá atrás, a Arbitrum ela é muito mais dominante. Dos caras que começaram agora, é o que a gente tem que analisar, beleza? Esse gráfico aqui, ele assustou muita gente, tá? Bastante gente veio me questionar sobre esse gráfico aqui. Nele, a gente vê, deixa eu dar um zoomzinho aqui de novo. Boa. Nele, a gente vê o número de transações da ZK-Sync, e lá embaixo, sim, não é um gráfico que tem só uma cor, tem uma outra corzinha lá embaixo. Se vocês verem, tem uma corzinha mais escura lá embaixo, que é o número de transações da Polygon ZK-EVM. Então, a ZK-Sync, o ZK-EVM da ZK-Sync, que é chamado ZK-Era, ele foi lançado basicamente no mesmo período ali, uma diferença de 2 semanas, para o ZK-EVM da Polygon, beleza? Eles foram lançados basicamente no mesmo período e dá para ver, dá uma impressão aí que a gente tem um crescimento, que a gente tem uma adoção muito maior da ZK-Sync em relação à Polygon, e que a ZK-Sync está colocando a Polygon para comer. Só que, cara, novamente, a gente está olhando aqui para TVL, que é uma métrica meio mentirosa. Quando a gente vai olhar um pouquinho esses números a fundo, tá? O que a gente vê? Deixa eu mudar aqui o slide. Boa. A gente vê que hoje a gente tem de capital travado, né, TVL na Polygon ZK-EVM, 10 milhões de dólares, e na ZK-Sync era 119 milhões de dólares. Então, de mais de 10 vezes mais. Então, você fala, porra, obviamente a ZK-Sync é muito melhor do que a Polygon ZK-EVM, né? Por isso ela tá tendo um monte de adoção. Polygon tá ferrada. Polygon vai migrar para segundas camadas. A segunda camada dela é uma porcaria e não tem adoção. Cara, mas quando a gente olha para as aplicações, vou ter que dar um zoom de novo aqui. Boa, quando a gente olha para as aplicações que estão sendo desenvolvidas dentro... Deixa eu ver se assim fica melhor. Ih, assim fica pior.
O StreamYard agora deu um monte de opção de mudar a tela de lugar, assim, então eu fico brincando no meio da live. Desculpa aí, pessoal. Mas no final do dia, tá meio pequenininho ali para enxergar no slide, mas quando a gente vai olhar para, de fato, o que tem de usabilidade dentro dessas soluções, tanto da Polygon ZK EVM, tanto para a ZK-Sync Era, a gente tem um perfil de usabilidade bem curioso. A gente não tem nenhuma aplicação forte, tá? Vou dizer aplicação que de fato traga alguma usabilidade real para a rede, beleza? Como, por exemplo, um jogo, como, por exemplo, uma Uniswap da vida, como, por exemplo, uma GMX da vida, alguma aplicação que de fato os usuários vão lá para usar. A gente vê aplicações muito pequenas, muito genéricas, nativas, tá? Com um TVL bem distribuído entre elas. O que é isso? Cara, isso na Polygon, principalmente, a gente vê que ainda não teve adoção, tá? Nenhuma aplicação grande migrou para Polygon ZK EVM e não tem uma base de usuários muito grande saindo da Polygon Proof of Stake e migrando para Polygon ZK EVM, beleza? Do lado da Polygon a gente vê isso. Por que os usuários não estão migrando para lá? Por que as aplicações não estão migrando para lá? Cara, porque uma aplicação, ela quer segurança na hora de migrar para um ecossistema. Por que as aplicações migram para, por exemplo, uma Arbitrum, para uma Optimus? São soluções que estão rodando desde 2021, tá? Desde meados de 2021, que já passaram pelos testes de estresse do mercado, que já passaram pelos stress tests do mercado. Logo, obviamente, essas soluções elas já têm mais segurança, elas já foram mais testadas, elas já foram mais estressadas. As aplicações vão falar, olha, na hora de eu me entregar lá, de eu me integrar com esses caras, eu vou me sentir mais seguro em integrar com esses caras, beleza? Do outro lado, dos usuários, utiliza a solução. Utiliza uma Polygon ZK EVM e utiliza uma Polygon Proof of Stake. Na Polygon Proof of Stake, o que você tem? Você tem utilidade, porque todas as aplicações estão lá, e ela ainda é mais barata e mais rápida do que a Polygon ZK EVM. Lembra que eu falei lá atrás? São tecnologias que estão no começo, são tecnologias que estão no seu processo de maturação. Lembra que ZK era extremamente difícil de fazer? Então, vai interagir. Interage com o ZK EVM, interage com a Polygon Proof of Stake. Ah, mas a Polygon Proof of Stake é menos segura. Cara, o usuário final ele não se preocupa tanto com isso, tá? O usuário final ele se preocupa realmente com usabilidade. Você entrar na Polygon Proof of Stake, você vai transacionar rápido, barato e utilizar um monte de aplicação. Você não tem isso na Polygon ZK EVM. Então não tem por que nenhum usuário hoje migrar para Polygon ZK EVM. Ah, mas os usuários migraram para ZK Sync. Então, airdrop. Muito usuário farmando airdrop. O Igor me passou uma informação antes da live, se eu não me engano, 90%, depois o Igor pode me lembrar aí, se eu não me engano, 90% dos usuários da ZK-Sync só interagiram uma vez com a rede. Aí você fala, não, a Polygon, a ZK-Sync tem uma porrada de TVL, tem uma porrada de capital travado, olha o número de transações. Então, é muito pautado em airdrop, é muito insustentável, porque quando a gente olha usabilidade de fato, e usabilidade é, a rede é barata, a rede é rápida, a rede é segura, a rede tem aplicações boas, a gente não tem isso na ZK-Sync. E, normalmente, historicamente, usabilidade, atividade muito pautada em buscar airdrop, ela não é sustentável, ela cai depois. Então, esses números aqui, esse número da ZK-Sync aqui, cara, a ZK-Sync é muito melhor do que a Polygon ZK EVM. Esse número não quer dizer nada. Esse número quer dizer que as pessoas estão na ZK-Sync buscando airdrop, beleza? Tá, então por que as pessoas não estão na Polygon ZK EVM buscando airdrop também? Que isso me leva ao último slide da nossa análise de efeito rede, beleza? A Optimus e a Arbitrum, que são os dois principais concorrentes aqui da ZK-Sync e da Polygon ZK EVM, eles destinaram pelo menos 50% dos seus tokens para crescimento do seu ecossistema. Seja para airdrop, seja para tesouraria, que tesouraria no final do dia serve para financiamento de crescimento do seu ecossistema. E esses caras, eles têm hoje a Optimus, se eu não me engano, 13%, a Arbitrum, se eu não me engano, 14% do supply circulante, dos tokens distribuídos. Esses caras têm próximo de 90% dos tokens ainda a serem distribuídos para incentivar o crescimento do seu ecossistema, para atração de usuários. Esses caras têm uma capacidade de financiamento de financiar o seu crescimento muito grande. A ZK-Sync tem um airdrop por vir. Então esses caras têm 100% dos tokens que eles podem despejar, que eles podem jorrar mercado para crescer, para basicamente financiar o seu crescimento, beleza? Isso é muito relevante. E a Polygon ZK EVM, a gente já tem 90% dos tokens em circulação, tá? Em relação à Polygon, essa é a nossa principal contratese. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que a Polygon, quando ela lançou a sua solução Proof of Stake, a blockchain paralela, a blockchain da Ethereum, ela gastou boa parte do seu dinheiro
gerando programas de incentivo para atrair usuários para Polygon Proof of Stake. E é por isso que a Polygon hoje é tão grande, a Proof of Stake, não a ZK-EVM. Agora, a Polygon ela tem pouca capacidade de financiamento para atrair usuários para a sua outra solução, que é a Polygon ZK-EVM. Como que a Polygon vai fazer para atrair usuários para a ZK-EVM? Ela vai apostar, tá? Pelo menos é a nossa tese, que ela está apostando no poder de marca da Polygon, tá? Está apostando na capacidade do time. Olha, eu vou lançar aqui uma tecnologia que vai se provar ser a melhor tecnologia e que a gente vai ganhar mercado ao longo do tempo. E que todos esses caras que estão ganhando mercado com base em incentivos, eles vão acabar perdendo no longo prazo e eu vou acabar ganhando market share no longo prazo porque minha solução é melhor e porque eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca Polygon por trás. Sendo bem sincero, eu não sei se eu acreditaria cegamente nessa aposta, tá? Se eu acreditaria cegamente que, cara, a Polygon não vai precisar distribuir nada, nenhum token, a Polygon não vai precisar distribuir capital para o crescimento da Polygon ZK-EVM, beleza? Eu acredito que boa parte desses tokens que não estão em circulação vão ter que ser desenhados para serem distribuídos em um modelo de incentivo para incentivar o crescimento do ZK-EVM. Ou a própria Polygon Labs, a empresa por trás da Polygon, comprando token a mercado para gerar modelos de incentivos para o ZK-EVM deles, beleza? Porque o processo de maturação para aplicações se integrarem com a Polygon ZK-EVM demora. A tecnologia tem que se comprovar. A tecnologia está muito no começo ainda, está no seu processo de maturação, beleza? Então, em grandes linhas, basicamente, o que eu acho que é mais provável da gente acontecer aqui, o que eu estou enxergando do cenário de segundas camadas, cara, Arbitrum e Optimus, elas estão em um outro patamar de adoção. A Arbitrum está muito mais à frente, beleza? Tanto em tecnologia. A Optimus, ela tem um lançamento muito importante, tem uma atualização muito importante que é a Bedrock agora no dia 6 de junho. Isso pode colocar a Optimus num outro patamar e eles lançarem, cara, várias formas de incentivar a utilização depois da Bedrock ser lançada, beleza? Acho muito importante acompanhar isso. ZK Sync deve continuar vendo esse crescimento, mas a gente tem que acompanhar se o crescimento é sustentável ou não, porque hoje é muito pautado em airdrop, e a Polygon ZK-EVM precisa arrumar um jeito de convencer as aplicações a se integrarem, tá? A realmente criar usabilidade real dentro da rede, e depois gerar um modelo de incentivo para as pessoas utilizarem a Polygon ZK-EVM de fato, beleza? Mas a gente não deve esquecer que essas duas tecnologias, tanto a Polygon ZK-EVM quanto a ZK Sync, estão no seu processo de maturação. Então não espere a Polygon ZK-EVM daqui 2-3 meses ultrapassando a Ethereum em número de transações. Ah, mas a Arbitrum ultrapassou a Ethereum. A Arbitrum está rodando a tecnologia dela, está testando a tecnologia dela desde agosto de 2021. A Polygon ZK-EVM lançou agora uma tecnologia consideravelmente mais complexa do que o rollup otimista da Arbitrum. Então, dê tempo ao tempo. Entenda o processo de maturação de cada um dos seus produtos, de cada um dos seus investimentos, beleza? A gente considera que a Polygon está em perigo e que o roadmap deles de migrar para segundas camadas não vai ser bem sucedido? Não, a gente não considera isso. Mas a gente sabe que concorrência é muito grande e que a melhor forma de se expor de uma segunda camada não é só comprando Polygon e acreditando que esses caras vão dominar o mercado como um todo, tá? Obviamente, isso é por todas as conjunturas do time da Polygon, a gente acredita que é uma ótima aposta, que eles vão conseguir utilizar esse efeito rede que eles têm na Proof of Stake, utilizar essa marca que eles têm no Proof of Stake para migrar os usuários das aplicações para Polygon e QVM. Mas é um processo, tá? Não acontece da noite para o dia, principalmente porque a tecnologia está em maturação. Ficou claro, Carlos? Claro. Ficou claro, Carlos? Cara, ficou claro sim. Tem algumas dúvidas aqui que eu queria puxar, principalmente relacionadas a essa questão aí de airdrop, né? O Isaac Souza aqui, por exemplo, ele falou, olha, a Polygon ZK-EVM, ela não tem uso porque não existe a espera de um airdrop. Só que o Juan aqui, ele falou, olha, a Polygon anunciou um airdrop, ao que parece, para o ZK-EVM. Você está sabendo de alguma notícia nesse sentido, Bills? Não, pode ser, cara, airdrop de aplicações, tá? Aplicações que estão na ZK-EVM utilizando tokens que elas têm de Matic na tesouraria para incentivar a utilização, tá? Até o momento que eu terminei de preparar essa live, não tinha anunciado nenhum modelo de airdrop, nenhum modelo de incentivos para a ZK-EVM da Polygon. Se tiver, manda o link aí, Rua, porque vai ser muito bom e vai ser uma coincidência muito grande aí em relação à live. A gente analisa na hora aí o que eles anunciaram. O Pablo aqui, ele falou, olha, Polygon ZK-EVM é horrível, cara, e a Polygon nem faz ponte
da Polygon para a sua ZK, né? Ou seja, não faz ponte entre a POS, que a gente falou, né? Que é a solução mais robusta da Polygon, com aquela tecnologia mais antiga, e a ZK, que é a rede que eles estão querendo lançar agora. Né? Ele fala, olha, tem que usar a mainnet da Ethereum, né? Aí não dá, ou seja, para você usar uma solução da Polygon, você tem que sair da outra solução, passar pela rede da Ethereum e aí ir para a nova rede da Polygon, que seria a ZK EVM, né? Você não consegue fazer esse caminho de forma direta. Tem algum planejamento nesse sentido, ou você acha que isso não seria desenvolvido, Bills? Pô, foi mal. São dois ecossistemas diferentes, né? Como eu falei, a Polygon, ela não é... A Polygon Proof of Stake, ela não está no ecossistema da Ethereum, ela é um ecossistema apartado, então esse tipo de comunicação aí nem é possível de ser feito, tá? O caminho natural é realmente você utilizar Polygon Proof of Stake, faz a bridge para Ethereum, e da Ethereum você faz a bridge para Polygon ZK EVM. Então, mais um dos problemas da Polygon, ela ter essa tecnologia que é uma tecnologia apartada, por assim se dizer, né? Boa. Quer seguir aí com a apresentação? Daqui a pouco eu puxo mais algumas dúvidas aqui do pessoal. Não, bora lá. Meu vizinho resolveu fazer uma obra agora, então se tiver algum ruído de fundo, vocês me avisam aí, viu, pessoal? Por enquanto aqui tá tranquilo. Então, beleza, tá ótimo. E por fim, o que eu queria analisar aqui na questão de Layer 2 é a questão da especialização, tá? Lembra que eu falei que tem como esses caras lançarem uma tecnologia nichada, para você construir uma tecnologia em cima da tecnologia deles, tá? E a gente vê essa narrativa ganhando muita força, beleza? Eu já destaquei isso em alguns vídeos já, e a gente vê alguns players, eu destaquei aqui a Arbitrum, a Optimus, a Polygon, ZK, EVM e a Starknet, a gente vê alguns players se posicionando muito bem nisso, beleza? Tentar capturar, dar uma resumida de novo o que significa isso. Esses caras, eles estão desenvolvendo uma tecnologia para você construir uma segunda camada. O que eles podem fazer? Eles podem utilizar essa tecnologia para eles construírem a segunda camada deles, ou eles podem terceirizar essa tecnologia, no sentido, Bills, Mercúrios quer construir a segunda camada dela. A segunda camada da Mercúrios vai se chamar Saturno, tá bom? Saturno vai ser a nossa segunda camada da Ethereum. Eu posso desenvolver o código, eu posso desenvolver a tecnologia da minha segunda camada do zero, ou eu posso utilizar a tecnologia de outro cara, posso terceirizar a tecnologia de outro cara para construir essa minha segunda camada, beleza? E o que esses caras tentam fazer é justamente isso, oferecer esse framework, que a gente chama, tá? Essa base tecnológica para que sejam construídas segundas camadas específicas de alguns clientes, de alguns usuários, de algumas aplicações no ecossistema da Ethereum. Todos eles estão migrando um pouco para esse caminho, beleza? É uma narrativa muito forte que a gente está vendo. Continua, obviamente, uma usabilidade muito grande nos produtos generalistas, mas a gente vê esses produtos nichados, essas app chains, ganhando bastante força, beleza? A gente viu a Arbitrum lançando a Orbit, que é justamente esse framework de construção de novas, essa tecnologia para construção de novas segundas camadas deles. A Polygon, ela ofereceu a tecnologia de ZK EVM dela para a Immutable X construir a segunda camada ZK EVM deles, tá? Então vai ter a Immutable ZK EVM utilizando a tecnologia da Polygon, obviamente isso gera receita para Polygon. A Optimus, eles lançaram o OpenStack, que é a base tecnológica da Optimus para você construir uma segunda camada, e eles tiveram a adoção da Base, que é basicamente a segunda camada da Coinbase, tá? Que a Coinbase está construindo, e a gente tem, de um lado, um player que antes ele era focado nisso, ele era bastante focado nessa questão de framework para construção de segundas camadas, mas a gente vê ele perdendo esse tipo de adoção, que é a Starknet. A Starknet, ela perdeu a DYDX, tá? Que era uma segunda camada construída em cima da tecnologia da Starknet, e também não perdeu, assim, mas ela não vem tendo tanta adoção num produto específico da Immutable X que está dentro da Starknet, tá? Então a gente basicamente vou dizer assim, é uma trend para a gente continuar observando, tá? Essa narrativa de app chains, essa narrativa de segundas camadas nichadas é muito forte, e o que a gente tem que observar aqui são os players que mais têm adoção nesse ponto, tá? Que mais conseguem, vou dizer assim, atrair empresas para desenvolverem em cima da sua tecnologia, porque isso pode ditar bastante a questão da dinâmica competitiva de segundas camadas. Mas, novamente, é uma narrativa que está nascendo agora, é uma adoção que a gente está começando a ver agora, então é muito difícil afirmar alguma coisa, afirmar que um cara está muito bem, que um cara está muito mal nesse setor, beleza? Bom, dito isso, queria fechar a análise aqui com esse comparativo entre segundas camadas, beleza? Utilizando
Todos os caras que eu considerei que são os principais players de segunda camada até aqui, beleza? Primeiro ponto, eu queria analisar a questão de especialização, tá? Esse gráfico aqui foi bem legal, porque eu montei essa tabela e eu fiquei um bom tempo discutindo com o Igão cada uma das classificações aqui. Ela ficou bem poluída em termos de visual, mas eu vou explicando ponto a ponto aí, eu acho que todo mundo vai entender, beleza? Eu classifiquei algumas características que eu acho que uma segunda camada tem que ter, tá? E eu respondi se eu acho que cada um desses caras tem ou não tem. Sim ou não, e o não em amarelinho ali é uma dúvida, se eu não sei se tem ou não. Vou começar olhando unicamente para polygons e QVM, beleza? Quando eu falo de especialização, é se esse cara ele é especializado em um nicho específico, tá? Se ele realmente tem uma solução nichada que você consiga construir, por exemplo, uma app chain. Aí em especialização, lê-se, é focado em app chain? Tá? A Polygons e QVM, eu coloquei que sim, porque eles estão migrando, eles estão focando nessa questão de oferecer um framework, oferecer uma base tecnológica para construírem soluções em cima da tecnologia da Polygons e QVM. Isso eu considero que é um diferencial competitivo interessante, tá? Histórico, aqui eu não estou falando sobre histórico da empresa, eu estou falando sobre a questão de histórico de desenvolvimento, beleza? Dentro dessa solução. Ah, mas a Polygons e QVM, ela tá desenvolvendo a solução dela há muito tempo. Sim, mas a tecnologia dela não está passando pelos testes de estresse. A tecnologia dela não está sendo utilizada, não está sendo estressada pelo mercado a ponto de a gente falar, olha, essa tecnologia tem um histórico relevante e a gente considera que é uma tecnologia muito boa, que é uma tecnologia muito interessante, tá? Ela nasceu agora. Ela está sendo estressada pelo mercado agora. Então, do ponto de vista de aplicações, elas olham e falam, cara, eu não vou me integrar com uma tecnologia que não tem histórico. Quem tem histórico entre esses caras? Optimus e Arbitrum, beleza? Efeito rede. Eu coloquei não e um ponto de interrogação para Polygon, viu? Sabe por quê? Efeito rede, no final do dia, é se o seu produto ele tem aplicações conectadas e usuários utilizando o seu produto. A Polygons e QVM hoje, ela é um nada, né? Ela não tem zero ali, tem 10 milhões de capital travado, atividade econômica zero, usuário zero na Polygons e QVM. Só que, novamente, ela tem uma força muito grande que é a Polygon Proof of Stake. Ela tem a marca muito grande da Polygon, ela tem uma base de usuários de aplicações na Polygon Proof of Stake, que ela espera transferir essa base para a Polygons e QVM. E hoje eu considero que essa é uma das maiores, se não a maior vantagem competitiva da Polygon. O efeito rede e a marca que eles construíram na Polygon Proof of Stake. Beleza? Que é justamente o próximo ponto que eu coloquei. A Polygon ela tem muito forte essa marca. Então ela consegue atrair uma base de aplicação, uma base de usuários grande para o seu ecossistema. E essa é a principal dúvida que a gente tem nesse momento, como e quando que eles vão conseguir fazer isso. E no final do dia eu coloquei financiamento, não. Por quê? Porque a Polygon hoje ela tem, entre aspas, menos dinheiro do que os seus concorrentes para gerar incentivos, gerar drops para se utilizar da Polygons e QVM. Hoje, mas eu acho que esses caras vão arrumar um jeito, vão se reinventar de forma a conseguirem utilizar, criar algum mecanismo de incentivo para as pessoas utilizarem o ecossistema deles. Só que do outro lado de financiamento, eles têm muita grana, o time da Polygon tem muita grana para comprar para times, para contratar desenvolvedores, para ter capital intelectual muito grande desenvolvendo em cima da Polygon, tá? Então, apostar hoje que a Polygons e QVM vai ter tração é muito mais apostar que esses caras, eles, como eu posso dizer, que é um time muito bem capacitado para fazer isso no futuro, do que realmente que eles estão muito bem posicionados para fazer isso no momento, beleza? Ativos que eu destaco, que eu destaco nesse momento, tá, do mercado de cripto. Arbitrum, eu acho que eles, cara, preenchem todos os checkboxes aqui, todos os checks de características que eu gosto de encontrar em segundas camadas. Eu acho que a Arbitrum preenche isso, tá? É um ponto extremamente positivo, beleza? Do outro lado, Starknet, do ponto negativo, eu acho que é uma tecnologia que não se provou, uma tecnologia que não teve adoção, que não teve tração, não tem muita usabilidade dentro da rede da Starknet. StarkX como framework de desenvolvimento não ganhou muita tração, então não vejo muitas atratividades na Starknet, beleza? Optimus, eu acho que eles têm uma tecnologia que está caminhando para ser uma das melhores tecnologias do mercado, tá? Mas ainda não tem adoção. Se em algum momento esses caras ganharem tração, tá? Eu acho que eles se colocam em um outro patamar dentro das segundas camadas. E por fim, a ZK Sync. ZK Sync está muito no hype.
Mas eu acho que é muito mais hype, muito mais oportunidade do ponto de vista de ganhar drop do que de investimento, porque ZK5 como segunda camada não tem uma tecnologia que comprova que realmente tem um diferencial interessante, não tem efeito rede, não tem histórico, não tem um time que comprove que vai ser bem sucedido, então não tem nada de fundamento na ZK5 que nos prove que é um bom lugar, um bom investimento para estar posicionado no longo prazo entre as segundas camadas, beleza? Então eu ficaria nesse espectro aqui, Arbitrum, Polygon e EVM, tá? A gente já investe hoje em Polygon muito por causa desse efeito rede, dessa marca, dessa capacidade de desenvolvimento que eles têm e por apostar que esses caras vão conseguir construir uma tecnologia vencedora dentro das segundas camadas, tá? E a Arbitrum eu considero que, cara, já estão num outro patamar já de desenvolvimento, e a Optimus, ela ainda está nessa corda bamba de gerar efeito rede ou não, beleza? Bom, acho que é isso, acho que ficou claro aí. Terminei com o slide mais feio do mundo, né? Mas eu gosto de fazer esses mapas mentais aí, eu gosto de fazer essas tabelinhas mostrando as características e quem eu acho que tem, quem eu acho que não tem. Então, basicamente, o cenário competitivo de segundas camadas hoje é esse, tá? 2 players em termos de tecnologia muito na frente, alguns players correndo atrás, mas que estão num processo de maturação. É muito importante a gente entender isso, né? Segundas camadas são tecnologias em desenvolvimento. Tem um termo em inglês que utiliza bastante para o mercado de cripto, que é endgame. O que é endgame? É tipo assim, qual que é o estágio final? Qual que é o endgame dos rollups, né? O que é o estágio ideal dos rollups, o cenário ideal para os rollups. E muito se comenta sobre ZK's rollups, o endgame deles serem lá para o final de 2024, 2025. Então é uma tecnologia que ainda tem mais de talvez 2 anos para chegar no que a gente considera hoje o ideal. Beleza? Estão ainda no seu processo de maturação. O Vitalik, hoje, se eu não me engano, né, numa entrevista, falou que a Polygon ZK EVM, o Vitalik, ele fez um texto muito bom, vou tentar achar aqui para mandar no chat. Ele fez um texto muito bom falando sobre os estágios de um roll-up, desde o estágio mais inicial até o estágio final, né? E tem os estágios 0.1, 0.001 e tem o estágio 1. E ele falou, cara, eu acho que a Polygon ZK EVM é a única que hoje está nesse estágio 1. Então, em termos de tecnologia, esses caras já estão um passo à frente, um passo interessante. Agora é fazer essa tecnologia ser melhor, ganhar adoção. A gente tem bastante convicção de que a Polygon vai conseguir construir essa tecnologia, e aí a nossa dúvida é como esses caras vão gerar efeito rede aí dentro, beleza? Opa, calma aí que eu acho que eu tô com um erro aqui no meu microfone. Seu microfone foi para as cucuias, Caião. Caião não, Carlão. Bom, enquanto isso eu vou puxando os comentários aqui, que eu vi que teve bastante comentário. Teve um comentário aqui, cara, que eu acho que foi da Linea, que eu gostei bastante dele, tá? Alguém falou sobre a Linea, deixa eu ver aqui. Linea, boa. Cara, a Linea vai amassar todas essas. Ela já vai vir colocada na MetaMask. A MetaMask vai lançar a sua camada. Não é a MetaMask, né? É a Consensus. A Consensus é a empresa por trás da MetaMask e que desenvolveu a MetaMask, e aí eles começaram a desenvolver a segunda camada deles. Eu tava lá em Bogotá, na palestra com o head de desenvolvimento da Consensus, quando eles anunciaram a linha, quando eles anunciaram que eles estavam desenvolvendo um ZK EVM. E, cara, em termos técnicos, eu acho que foi uma das palestras mais completas que eu vi, tá? Foi uma palestra muito, 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 muito irada mesmo. Eu acho, cara, é um time que tem toda a capacidade para desenvolver uma segunda camada. É um time extremamente competente no mercado de cripto, se comprovou isso no desenvolvimento da MetaMask, beleza? Obviamente, desenvolver uma segunda camada é um bicho muito mais complexo, então eu tô bem curioso aí para ver o que a Linea como que elas vão se colocar em termos de produto aí na segunda camada, tá? Mas, novamente, cara, eles são muito fortes em termos de tecnologia, beleza? Só que tem uma frase muito importante em cripto que é: nem sempre a melhor tecnologia vence. Às vezes o cara pode lançar a melhor tecnologia de todas, mas não ter capacidade de gerar efeito rede para ela. Obviamente, a Consensus, a Linea, no caso, ela tem um trunfo muito grande, que é a MetaMask, né? Que já é um produto validado da Consensus. Mas eu acho que tô curioso para ver quando a Linea lançar o que vai ser aí. Mas, novamente, cara, a Linea é aposta, é promessa, né? Promessa eu faço lá em Aparecida, com a minha avó. Eu não faço no meu portfólio. Então, é um negócio que nem existe ainda. A gente tem que trabalhar no final do dia com o que a gente tem, né? O que a gente tem hoje são esses 4 principais players se despontando aí no mercado de segundas camadas. Consertou o mic aí? Boa, sim, né? Voltou aí? Tá bom o microfone? Tá ótimo. Boa.
Tem mais algumas dúvidas aqui, né? O Thiago, né, você já respondeu ele falou ali sobre a linha. Tem aqui a Tati Maria, ela falou, boa noite, qual valor vocês estimam que o Matic pode chegar na próxima Bull Run? 1 milhão. Brincando. Cara, a gente não faz esse tipo de futurologia, de previsão de preço, tá, Tati? Porque a gente acaba investindo no longo prazo, então a gente não tenta adivinhar onde o preço vai chegar para cada um dos ativos, porque tem uma porrada de fator que acaba influenciando isso. Então, não é o tipo de previsão que a gente gosta de fazer aqui dentro da Mercúrio, tá? Porque até que chega um momento que a gente chega aqui e fala, eu acho que a Matic vai valer $10 no próximo Bull Run. É quase como se a gente estivesse comprometendo que a gente fez uma análise fundamentalista de que a Matic vai valer $1, $10 daqui na próxima Bull Run. Eu acredito que em termos de atividade econômica, o ecossistema da Polygon pode crescer 10 vezes? Eu acredito que pode, tá? Se a gente pega hoje a atividade econômica que tem dentro do ecossistema da Ethereum, a gente tem 10%, 14%, 12% ali sendo consumido por segundas camadas. Se a gente migra sendo consumidos por segundas camadas. Se a gente migra isso totalmente, ou uma maior parte, para segundas camadas, a gente tem um crescimento desse mercado gigantesco. Só que o quanto que o mercado de cripto vai crescer até lá, o quanto que isso vai se reverberar no token, são muitas variáveis, então a gente tenta não fazer esse tipo de previsão de preço. A gente tenta ver, olha, na próxima Bull Run, o mercado de cripto vai crescer, vai entrar muito dinheiro no mercado. Quem são os principais players posicionados para captar esse dinheiro que vai entrar no mercado? E aí é neles que a gente tenta investir, tá? Se vai multiplicar 10, 20, 30 vezes, eu acho que tem muitos fatores exógenos que vão ditar isso. Não é um tipo de previsão assim que a gente se sente confortável em fazer. Eu até acho que se eu te falasse que vai valer $10 ou $100 aqui, eu muito mais estaria mentindo para você do que falando verdade com base em alguma conta super bem fundamentada que eu fiz, né? Boa. Tem aqui uma dúvida do Isaac, né? Ele fala, olha, boa noite, galera. Será que a ZK da Polygon vai usar um novo token para pagar as taxas de transação da rede? Usar o Ethereum não poderia enfraquecer a marca? Acho legal falar sobre essa diferença de usabilidade, né, do token Matic na POS e na ZK EVM, no caso. Não, legal demais. Foi uma ótima pergunta, viu, Isaac? Hoje, o token de pagamento de taxa na Polygon ZK EVM é o Ether. E realmente, do ponto de vista de usabilidade para o usuário, eu acho que tem que ser o Ether, tá? Cara, eu estou transacionando no ecossistema da Ethereum. Eu vou transacionar no ecossistema da Ethereum em Ether, tá? É a minha moeda para eu transacionar no ecossistema da Ethereum. Beleza? Como que entra o token Matic? Entra com staking, beleza? Numa segunda camada, você ainda tem uma dinâmica de sequenciadores, tá? Que é quase como se fosse, vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, tá? Quase como se fosse o block proposer, né? O cara que propõe bloco dentro da própria Ethereum, que é o cara que sequencia, organiza as transações, e o outro cara que valida as transações, beleza? Esses dois caras, eles funcionam melhor, funcionam de forma mais segura se você tem uma dinâmica de staking, tá? E numa segunda camada da Polygon, como é que eu faço staking? Porra, a melhor forma de você fazer staking é em Matic, tá? Para você basicamente ter um alinhamento entre a camada que você está fazendo staking com a segurança daquela rede. E tokens, eles devem ser ligados à segurança da rede, minha visão, né? Já falei bastante sobre isso em relação a tokenomics. Então, o tokenomics de Matic que a gente vê para o futuro é Matic sendo utilizado como um token de staking dentro da ZK EVM, beleza? Taxas em Ether. Aí essas taxas são pagas em Ether, se convertem para Matic, beleza? Então gera pressão compradora em Matic e elas são distribuídas em termos de recompensa ao staking em Matic, beleza? É mais ou menos esse fluxo econômico que eu vejo para o token Matic daqui para frente. O Fabiano aqui, ele fez uma pergunta interessante, ele falou, olha, pessoal, permitam-me uma provocação aqui, né? Vocês concluíram lá no profile de Arbitrum há cerca de um mês que a gente não investiria no token deles, né? No entanto, nas últimas semanas, a gente fez uma alocação lá na Arbitrum, na carteira perfeita. Ele está perguntando aqui o que mudou na nossa visão de Arbitrum nessas últimas semanas. Boa, fala Fabiano, tudo bem, cara? Eu ia deixar esse suspense aí, não ia falar no que a gente está investindo aí em segundas camadas, mas basicamente com base em tudo que a gente falou, já contextualizando para quem não é assinante, basicamente contextualizando com base em tudo que a gente falou de dinâmica competitiva e tudo mais, hoje, em termos de segunda camada, a gente está posicionado em Matic e Arbitrum, beleza? E aí a gente fez uma análise lá atrás e a gente pontuou alguns pontos em relação a Arbitrum, tá? Primeiro deles,
modelo de negócios e tecnologia, esses caras eles têm uma tecnologia que está à frente, hoje realmente, uma tecnologia mais consolidada em relação ao que a gente tem no mercado, e um efeito rede já significante. Então eles conseguiram lançar produtos que, no momento certo, que tiveram seu product market fit e geraram um efeito rede muito interessante e criando um ecossistema forte dentro do ecossistema deles. Beleza? Então a gente considera que eles estão muito bem posicionados. Nosso principal calcanhar de Aquiles em relação a Arbitrum era em relação a tokenomics. Beleza? E por que eu vejo que hoje faz mais sentido uma alocação em Arbitrum do que fazer no passado? Na verdade, não que no passado não fazia, né? Eu acho que no passado fazia, mas era uma alocação menos certeira do que agora. Porque tá tendo bastante discussão, a comunidade, o ecossistema da Arbitrum tá caminhando para remodelar o token da Arbitrum, para transformar o token da Arbitrum num token que de fato tem utilidade. Todo mundo sabe minhas críticas a tokenomics, eu não acredito em token de governança como investimento. Acho que token que é meramente de governança não é um bom investimento, beleza? Todo mundo sabe dessa minha crítica, tem que ter um modelo de distribuição de receita, ou pelo menos um modelo desenhado para ter distribuição de receita futura, e a gente vem acompanhando bastante dessa discussão dentro do ecossistema da Arbitrum. Então acho que está num momento interessante de posicionamento no ecossistema da Arbitrum. Obviamente, a gente está falando de uma tecnologia que está no processo de maturação, um token que ainda tem pouca utilidade e a sua política monetária não é das melhores, tá? Então, é o famoso invista com moderação. Não é comprar 20% do portfólio em Arbitrum, depois vir aqui me xingar, falar, comprei porque o Bill falou para comprar. Não é uma aposta, um ativo que a gente coloca como uma alocação pequena do portfólio, beleza? Mas em termos de segunda camada, hoje, na nossa visão, é um dos ativos que mais faz sentido estar posicionado, tanto em termos de modelo de negócios, quanto em termos do que eu acredito que vai ser o token da Arbitrum daqui para frente. O próprio Gabriel Ferreira comentou, cara, foda que os tokens da Optimus e da Arbitrum são apenas de governança. Cara, o token da Optimus, eu já acho que é um bicho um pouquinho diferente, porque não tem previsibilidade nenhuma e o próprio time, o próprio ecossistema deles, a própria governança deles, não tem discussão nenhuma, não tem vontade nenhuma em mudar isso, tá? Então, eu acho que na questão, quando a gente fala de Optimus e de Arbitrum, tem um pouquinho dessa diferença. O token da Optimus ele realmente foi desenhado para ser um token de governança e se manter assim. Embora eu acredite que no futuro vai ter que mudar, tá? Se a Optimus quiser alcançar o grau de descentralização, o grau de crescimento que eles podem atingir, vai ter que descentralizar. Senão, eles vão ser continuar sendo, vai ter que descentralizar não, vai ter que mudar o tokenomics, beleza? Senão, eles vão continuar sendo um time muito bem tecnicamente, uma tecnologia muito boa, porém uma solução sem adoção, porque eles meio que perderam uma das maiores forças de incentivo de adoção que eles poderiam ter, que é o token, beleza? Então, realmente, token de Layer 2 é um bicho que está sendo discutido ainda. Eu tenho bastante curiosidade de como é que vai ser feito daqui para frente. Tá mutado, Carlinhos? Pronto. O Fabiano, inclusive, ele perguntou se Scroll e Starknet estão no radar da Mercúrio, né? Elas apareceram ali nas imagens. Talvez seja legal você falar um pouquinho mais sobre elas. Top demais. Cara, Starknet a gente já olhou, tá? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre Starknet. Foi o que eu falei. Em termos de tecnologia, não provou nenhum diferencial. A rede principal, né, que é eu sempre confundo os nomes, cara. Tem 3 nomes: Starkware, StarkX e Starknet. Se eu não me engano, Starknet é a blockchain generalista ZK deles. A Starknet é a blockchain deles mesmo, onde moram as aplicações, a solução generalista deles. Cara, pouquíssima adoção, pouquíssimos usuários, pouquíssimas aplicações. Em termos de framework de construção, de tecnologia mesmo, a StarkX, eu acho que é StarkX, que é o nome do framework deles, não se provou nada muito interessante, tá? ImmutableX resolveu fazer um ZK em outro lugar. A DivideX saiu de lá para ir para Cosmos, então Starknet não chama nossa atenção em nada, tá? Os caras moram num limbo ali, beleza? Scroll, novamente, é um cara que tá no nosso radar aí, se sobrar tempo a gente olha,
mas por toda a conjuntura, tem outros players que estão na nossa frente. Hoje, o que a gente está gastando bastante tempo olhando? ZK-Sync. Hoje a gente está gastando muito tempo olhando ZK-Sync e o Igão, mais especificamente, está olhando bastante Polygon ZK-VM do ponto de vista tecnológico, tá? Scroll, enquanto não tem nada que chama mais a nossa atenção, a gente não está olhando, beleza? Talvez até a linha passe na frente da Scroll, mas hoje linha também a gente não tem muito material para estudar, né? A gente não tem muita literatura para estudar. Então são players que estão no nosso radar, mas estão no radar lá longe ainda, não estão tão próximos assim no nosso radar. Mais alguma dúvida para puxar aí, Charles? Cara, as dúvidas aqui eu acho que eu puxei a maioria, ou então, pelo menos as que a gente puxou, acho que respondem quase todas elas. Deixa eu queria só puxar uma rapidinho, se você me permite, 10 segundinhos. Matheus Cruz perguntou várias vezes da Cardano, tá? A gente não investe em Cardano, a gente considera que em termos de tecnologia, em plataformas de contratos inteligentes, tem outras tecnologias melhores que já se provaram mais no mercado, que já tiveram mais adoção, que já receberam mais investimento e tal. A Cardano, ela tem ela tem um projeto acadêmico, né, muito ambicioso. Pode ser que algum dia esses caras ganhem tração, mas hoje é uma tecnologia que ainda não se provou. Seria uma muito aposta mesmo, muito pouco certeira, com base no que a gente viu até o momento no mercado. Então, não, a gente não investe em Cardano. Boa. Pessoal, já vou mostrar aqui o código, né, para vocês conseguirem recuperar aqui a estrela, né, o NFT de hoje. Deixa eu liberar aqui, né? Ó, lembrando que dessa vez vão ser 100 NFTs, né, aqui em comemoração ao Bitcoin Pizza Day. Deixa eu ver com quantos likes a gente está aqui. 300 likes, né? Então já estamos bem acima da quantidade de pessoas que estão visualizando aqui. Deixa eu revelar aqui o código para vocês, né? Está aqui, Pizza Merc, né? É o código PIZZA Merc aqui para vocês. Então coloquem o código aí, o link está na descrição. Vou pedir para o pessoal da produção mandar o link aí nos comentários também, para vocês conseguirem recuperar esse NFT aí em edição comemorativa, não só por ser um NFT aqui do Crypto Insights, mas também por ser em comemoração ao Pizza Day, certo? Um dos primeiros momentos em que o Bitcoin foi utilizado como meio de pagamento ali, certo? Deixa eu verificar aqui quantos que a gente já tem. Aqui. Bom, temos aqui 91 sobrando, né? Então, nesse minutinho aqui que eu falei, 9 desses 100 já foram. Bom, acho que é isso, né? Vão ficar mais alguns aí, né? Então, sejam rápidos, caso vocês queiram pegar um desses NFTs aqui. Lembrando, pessoal, que dessas criptos que a gente mostrou aqui para vocês, boa parte já tem análise completa lá na Mercúrios Pro, e lá na Mercúrios Pro a gente tem todas as explicações com a carteira, em onde a gente está investindo exatamente, em qual proporção, e o link para quem quiser fazer parte da comunidade da Mercúrios Pro tá aí na descrição, né? A gente também mandou ele aí nos comentários. Então, pessoal, acessem aí o link na descrição. Quem tiver em dúvida, vai ter lá um botão para poder falar no WhatsApp com o pessoal aqui da nossa equipe, e aí eles falarem um pouco sobre a Mercúrios Pro para vocês verem se faz sentido para vocês, tá? Então, não vai perder nada, 5 minutinhos, é só clicar aí embaixo e acessar o WhatsApp para poder falar ao pessoal, caso você queira ter acesso a essas análises, à nossa carteira e ao suporte especializado da equipe da Mercúrios, beleza? Bills, mais algum recado aí para passar para o pessoal antes da gente encerrar essa live? Bom, o pessoal tá pedindo o código, se você puder mandar o código aqui no chat, Charles. Boa, deixa eu mandar aqui, ó. Bom, enquanto o Charles manda aí, pessoal, obrigado demais pela audiência, tá? Mais uma live que eu não consigo fazer em 1 hora, que eu fico em 1h30 aí. Peço perdão a todos, tá? Mas muito obrigado a quem ficou até aqui, seja pela NFT ou seja pelo conteúdo mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tô aparecendo mais conteúdo aqui, então sempre buscando melhorar. Qualquer feedback, qualquer cripto, qualquer análise que vocês quiserem que a gente faça, coloca aqui nos comentários da live que a gente olha depois, atende os pedidos de vocês. No mais, bora comer uma pizza aí, que hoje é Bitcoin Pizza Day, tá? Peça uma pizza, eu vou pedir uma brotinho, meia portuguesa, meia calabresa com queijo. Delícia. E vou pedir um Guaraná, porque eu sou brasileiro, eu não tomo Guaraná, eu não tomo Coca-Cola. Boa, isso aí. É isso. E, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, na sexta-feira, o Casual Crypto vai ser às 5h30 da tarde, tá? A gente vai começar ele um pouquinho mais cedo, indo até umas 6h30, 7 horas, e vai ser um Casual Crypto meu junto com o Casta. A gente tá vendo se vai ter mais algum outro convidado também, em que a gente vai falar sobre a interação entre inteligência artificial e cripto, né? Principalmente se cripto pode ajudar a solucionar alguns problemas que podem ser gerados pela inteligência artificial agora e no futuro também, tá? Então, para quem quiser saber sobre esse assunto, vai ser mega interessante. Vocês já vão ser redirecionados assim que essa live acabar para lá.
E aí já deixem o seu like lá e também marquem o lembrete, certo? O like aqui e aqui vocês conseguem marcar o sininho para receberem as notificações, certo? Vejo vocês aqui no canal na sexta-feira, 5h30 da tarde, tá? Um horário um pouquinho diferente. E até mais, pessoal.